Então, quando a gente fala sobre pensamentos intrusivos, o que são pensamentos intrusivos? Pelo nome você já consegue perceber, né? Intrusivo, é intruso. Ou seja, um pensamento bom não é um pensamento intrusivo. Porque quem não quer ter um pensamento bom? Todo mundo quer ter um pensamento bom. Pensamentos intrusivos são pensamentos que não são da sua vontade. Ou seja, é aquele famoso pensamento que você não queria ter ele. Você não queria estar pensando naquilo. Mas por um motivo ou outro, você está gerando aquele pensamento intrusivo. Isso acontece em alguns casos. Por exemplo, se a pessoa sofre de ansiedade, ela vai ter mais pensamentos intrusivos que o comum. Então ela vai pensar mais no que ela não quer pensar do que outras pessoas. Se a pessoa, por exemplo, está passando por uma paixão não correspondida, ela vai ter muitos pensamentos intrusivos. Então aquela situação vai ficar toda hora minando a cabeça dela. E aí ela vai falar aquela famosa expressão: não consigo tirar tal pessoa da minha cabeça. O nome disso é pensamentos intrusivos. Esses pensamentos intrusivos, eles não têm um horário para aparecer ou para surgir. Eles vêm quando você está trabalhando, eles vêm quando você está tomando banho, eles vêm quando você está se alimentando, eles vêm quando você está fazendo algo para a sua família. Não tem um momento certo para ele surgir. Ele simplesmente vem. Por isso que o nome é pensamento intrusivo. Então ele simplesmente vem, e ontem a gente aprendeu, quem não assistiu a live de ontem, aconselho você a assistir. Ela está gravada, está salva lá no YouTube, é gratuito, é só você ir lá assistir e já se inscreve no canal. Nós sabemos que o pensamento ele vai gerar um sentimento. E o sentimento vai gerar hormônios que vão gerar sensações no seu corpo. Esses pensamentos intrusivos, quando eles vêm com uma força muito grande. E quando eles vêm, o que geralmente a gente faz com eles? A gente agarra eles. Então, por exemplo, eu perguntei aí quem estava passando por um fim de um relacionamento, quem estava passando por uma paixão não correspondida. Quando esse pensamento intrusivo, ele vem a respeito dessa situação que você está vivendo, você fica com esse pensamento com você durante minutos. Às vezes, durante o dia inteiro, você fica ali, mastigando aquele pensamento. Vai para lá, vai para cá. Você pensa por que ele me deixou. Você pensa por que essa pessoa não está comigo. Você pensa por que essa pessoa não me deu valor. Será que essa pessoa vai voltar? Será que vale a pena eu mandar mensagem? Será que vale a pena eu ligar? Será que vale a pena eu fazer isso? Eu vou estudar, eu vou dar a volta por cima, porque daqui a um ano ele vai ver que eu consegui estar feliz sem ele. E aí você começa a pensar um monte de coisa. Esses pensamentos intrusivos, que como eu disse anteriormente, são intrusos, eles vêm sem a sua vontade às vezes, porque honestamente, se eu estou querendo abrir mão de alguém, a última coisa que eu quero é pensar nessa pessoa. Concorda comigo? Mas por que você não deixa de pensar nessa pessoa? Porque é algo automático, você não controla as suas emoções. Você não controla os seus pensamentos. Se nós conseguíssemos controlar os nossos pensamentos, olha que bom que seria. Mas infelizmente a gente não consegue. Não está ao nosso controle controlar os nossos pensamentos. É algo que foge da nossa capacidade.
E a pessoa que diz que controla os pensamentos, ele é um mentiroso ou uma mentirosa. Porque do ponto de vista do cérebro isso é impossível. Eu tenho pensamentos bons, eu tenho pensamentos ruins, eu tenho pensamentos de preguiça, eu tenho pensamentos de vitórias, mas eu também tenho pensamentos de derrota. Eu sou igual a você. A diferença está no que eu vou ensinar agora, para você conseguir filtrar tudo isso. Perceba que eu disse que quando esses pensamentos intrusivos eles vêm, a maioria de nós agarra esses pensamentos e fica com ele durante horas. Às vezes, até o dia inteiro a gente fica com aquele pensamento atormentando a nossa mente, parecendo um fantasma. E eles vêm, tá, pessoal? Sai um, entra outro. Eles fazem a parte dele. O cérebro faz a parte dele que é pensar. Ah, mas meu cérebro poderia pensar sobre tanta coisa, por que está pensando logo sobre essa situação? Porque o cérebro sempre vai pensar naquilo que você está focado, naquilo que é o foco dele naquele momento. Vou te dar um exemplo, e eu queria que você... Isso, voltou o sinal, né, pessoal? Agora voltou, né? Deixa eu ver se voltou aqui. Aí, voltou. Eu vou até ativar os comentários aqui para eu saber se vocês estão conseguindo entender. Voltou o sinal, correto? Deixa eu te explicar algo. Você já quis muito um carro? Às vezes você queria um Corolla, um exemplo. Ou às vezes tinha um conhecido seu que tinha um Corolla. Um namorado seu, uma amiga sua, ou um Corolla bateu em você, alguma coisa assim. Por algum motivo, o teu cérebro está focado naquele Corolla. Não se sabe qual. Você queria muito um Corolla. Quando você sai na rua, toda hora começa a aparecer um Corolla na tua frente. Parece que começa a minar, a brotar, melhor dizendo, Corolla do chão. Você fala assim, poxa, existia tanto Corolla assim, por que eu não tinha percebido antes? Eles sempre estiveram ali. A diferença é que ele ou eles não eram o foco do teu cérebro. E agora, por um motivo ou outro, você está focado no Corolla, porque você quer um Corolla, ou porque um conhecido teu comprou um Corolla, ou porque o seu namorado tem um Corolla. Mas eles sempre estiveram ali, não é magia isso. Não está brotando Corolla do chão. É que simplesmente o teu cérebro não estava focado naquilo. Então os Corollas passavam e você nem percebia, porque teu foco era outro. O foco do teu cérebro era outro. Então se você está passando por um término de um relacionamento, se você está passando por uma paixão não correspondida, se você está gostando de alguém, é normal você ter pensamentos intrusivos sobre essa situação. Por quê? Porque o foco do teu cérebro é essa situação. O teu cérebro está focado nisso. E um dos segredos para você parar de ter esses pensamentos intrusivos é mostrar para o teu cérebro que isso não é mais o teu foco. E como que eu faço isso? Eu viro para o meu cérebro e falo assim, olha só, essa pessoa não é mais meu foco, tá? Olha só, essa pessoa me deu um pé na bunda e ela não é mais meu foco. É assim? Óbvio que não. A maneira de eu fazer meu cérebro desfocar disso é eu obrigando ele a focar em outras coisas. Então eu vou precisar ter uma vida mais ativa, eu vou precisar me propor a fazer mais coisas. Guarde algo que eu vou falar para você. Guarde isso aqui que eu vou falar para você. Quanto mais parado você é, quanto mais sozinho você é, mais chance de você se tornar dependente emocional. Se você é uma pessoa que não tem uma vida ativa,
Quando eu digo vida ativa, é o quê? Ah, eu tenho que sair todo dia para balada? Não, não é isso não. É você ter coisas para fazer, você ocupar a tua mente. Tem uma expressão popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Já ouviu essa expressão popular? Pois é. Então, se você está passando por um fim de um relacionamento, ou se você está passando por uma paixão não correspondida, você precisa deixar seu dia mais dinâmico. Você precisa mostrar para o teu cérebro que o teu foco não é aquilo mais. Você vai precisar estudar, você vai precisar começar a praticar um exercício físico, você vai começar a sair mais. Eu vou repetir, não é sair para ficar bebendo, não, enchendo a cara, não. Sair, se divertir, conhecer novos lugares. Você vai precisar fazer isso. Por quê? Porque o teu cérebro vai perceber, caramba, o foco dele não é mais aquele. Então eu não preciso trazer mais esses pensamentos intrusivos. Consegue compreender isso? Então é dessa maneira que eu consigo fazer o meu cérebro começar a desfocar de algo, perceba, de algo ou alguém. Porque eu estou dando exemplo aqui de fim de relacionamento. Mas pode ser a perda de um familiar, de um ente querido, de dinheiro, de amigo. Essa é a maneira. Então a maneira de eu fazer meu cérebro desfocar de algo é forçando ele. Vou repetir, tá? É forçando ele, é obrigando ele a focar em outra coisa. Isso é fácil? Isso não é fácil. Exige empenho e muitas vezes disciplina para o cérebro entender. Ah, mas para mim é tão difícil. Tá, mas para quem que é fácil? Me conta. Quem foi que passou por um fim de um relacionamento e falou assim, nossa, é tão fácil. É difícil para todo mundo. Então, se levanta. Tire forças de onde não tem. Tá? Porque às vezes essa pessoa que você está chorando por ela está seguindo a vida dela, às vezes está com outra pessoa e você continua aí derramando oceanos de afeto porque não derrama uma gota por você. Dando murro em ponta de faca, gastando vela com mal defunto, tentando ressuscitar um cadáver, regando uma planta que já morreu há muito tempo. Então, só depende de você. Então, essa é uma das maneiras de você desfocar teu cérebro de algo ou de alguém. Ok? Então, você entendeu o que são esses pensamentos intrusivos e o porquê eles vêm. E você entendeu também que você não está ficando louca. Tá? Você pode adoecer por causa desses pensamentos. Mas você não está ficando louca. Porque tem pacientes que eu atendo e falam assim, poxa, doutor, acho que eu estou ficando louca. Não, não está ficando louca, pessoal. Para você ficar louco, você tem que romper com a realidade. Você não rompeu com a realidade. Você só está sofrendo. Você só está passando por um momento difícil. Você só é dependente emocional. Você só é ansioso. E isso é algo tratável. É só você procurar a ajuda de um profissional. Ok. Você entendeu isso aí. Agora, como que eu posso fazer para combater também essa dependência emocional? Como que eu posso fazer para filtrar esses pensamentos? Eu vou falar agora como você pode fazer para filtrar esses pensamentos. Você não pode dominá-los ou controlá-los, mas você pode filtrá-los. E no final da live eu vou ensinar uma técnica para você, tá? Então vamos lá. Eu sempre gosto de fazer uma analogia. Quem já me acompanha aqui já deve ter visto eu fazendo essa analogia. Imagina a sua casa. Eu não sei se você mora em um apartamento, se você mora em uma casa. A live vai ficar salva, tá, pessoal? Lá no YouTube. Mas imagine comigo essa cena aqui. Qualquer pessoa mesmo, que estiver passando na frente da sua casa, pode bater no portão da sua casa.
Ou, se você mora em apartamento, pode tocar o interfone do seu apartamento. Eu lembro quando eu era criança, quando eu tinha uns 9 anos, eu acho. 9 anos. Começou a surgir aqueles interfones que os ricos colocavam, sabe? Que tinha câmera. Aí colocava nos portões. E tinha campainha também. Eu lembro quando eu voltava da escola, voltava do futebol, às vezes, era a nossa diversão essa, viu? Atentar a vida dos outros. Porque sabe que criança é um bicho atentado, né? E aí a nossa diversão era essa. Ia lá, tocava a campainha, saía correndo. Tocava esse interfonezinho, saía correndo. Eu lembro que às vezes... Olha que coisa, né? Às vezes tocava e às vezes quem falava era uma mulher, ou às vezes uma mulher, né? A dona da casa, ou às vezes a moça que morava ali. E a gente eu tinha a audácia de ouvir a voz se era mulher. Se fosse mulher eu falava, e aí gatinha? Que audácia, né, pessoal? Que audácia.